Eu tinha ainda 7 anos. Me lembro bem. Os bois tinham medo de relâmpagos e o povo da aldeia global ria disso. Tiravam fotografias com flashes para agitar o rebanho e riam. Ainda me restam essas visões. Chuva de meteoros e astronautas. Eu tirava fotos com fachos de fogo e ria. Agitava o rebanho orbital e ria. Não era maldade. É como quem vê e não pode guardar visão. Não espero compreensão. Um dia me pegaram e me torturaram numa das luas de Júpiter. E eu confessei. Os bois fazem girar o Equador. A NASA fabrica soldados. Os bois ruminam grama, os astronautas reciclam pastas de dentes. Não é tudo a mesma coisa? Transmitiram via satélite o meu degolamento. O holograma me fazia parecer um crime. Eu tinha ainda 7 anos, minha maioridade penal. O medo não me tocava. Eu ainda podia amar os bois. E as meninas tristes que catavam rins nos matadouros. Eu também podia compreender todos os códigos hexadecimais. Mas nada evitava o sangue. E foi minha própria mente de dor e tortura que gerou 33.457.000 meteoros que colidiram na base espacial. E eu devastei o deserto do real. E eu ria, ria e ria. A revelação é engraçada porque, bem óbvia, no instante que ocorre. Por isso não se guarda tesouro em tempos de dissolução. Fiz armaduras de titânio, não para sobreviver, apenas pelas visões. Não há nada a fazer. Como quem vê apenas graça e elegância no Big Bang. E quem vai anunciar o apocalipse quando os anjos já foram extintos? O que sabem os meninos sem teto sobre a gravidade? Enquanto os deuses dormem, os astronautas trabalham. A pequena viajante morria explicando sua morte. Sábios animais nostálgicos visitavam seu corpo quente. O evento para o qual dedico as linhas deste relato aconteceu em 17 de nove de 2013, quando da minha primeira e única estadia na capital da França. Foi uma breve temporada de 9 dias, mas com tempo suficiente para cumprir a missão em que eu havia me colocado: visitar os cemitérios de Paris. Tarefa que não seria tão bem sucedida se não contasse com a cumplicidade e paciência da Mari, minha mulher, que me auxiliou na comunicação em uma língua que desconheço e a localizar os sepulcros dos meus assediados, alguns previamente mapeados pela internet, nos labirínticos e vertiginosos caminhos das necrópoles de Montmartre, Montparnasse e Père Lachaise. Zola, Bouve, Cioran, Maupassant, Cortázar, Baudelaire, Proudhon, Chopin, Modigliani, Jim Morrison, Abelardo e Heloísa. Reparem só nesta ínfima parte do catálogo que eu tinha à disposição. Fora tudo isso, os próprios cemitérios se configuram como verdadeiros museus a céu aberto, repletos de monumentos, esculturas e mausoléus de influenciar o fluxo sanguíneo e perturbar as emoções, tornando-nos conhecedores práticos da síndrome de Stendhal, que, por sinal, também visitei o túmulo. É possível que meu estado emocional tenha potencializado alguma agitação mental que me fez chegar ao evento que estou prestes a narrar. O fato é que o caso se deu no maior sepulcrário da Cidade das Luzes e um dos mais grandiosos do mundo, fundado em 1804, o Père Lachaise. Entre trinados de corvos,
e o farfalhar das folhas sopradas pelo vento de outono, seguimos pelas veredas e alamedas, dispondo de um mapa, comprado na floricultura defronte ao portão de entrada, que, além de nos situar, trazia uma lista com a localização dos defuntos mais célebres. Depositei flores sob o busto de Balzac. Chorei no Muro dos Federados, onde foram fuzilados e enterrados 147 gloriosos combatentes da Comuna de Paris. Solfejei no jazigo de Edith Piaf. Tirei uma foto no de Proust. Gargalhei com o anjo egípcio capado e cravejado de beijocas no monumento funerário de Oscar Wilde. Mas confesso que meu embevecimento maior se deu na contemplação dos sepulcros centenários dos mortos anônimos, em que a ação da natureza, mediada pelo tempo, deu uma beleza própria à matéria. E assim segui na romaria até que chegou o momento de procurar os restos mortais de Apollinaire, como versejou Allen Ginsberg em um de seus poemas. Uns túmulos são mais fáceis de encontrar do que outros, o que abriga os restos do escritor e poeta vanguardista pertence à categoria dos que exigem mais devotamento. Assim, depois de 2 infrutíferas tentativas, eu e minha companheira de expedição voltamos a interpretar o mapa e resolvemos nos separar para esquadrinhar a quadra. Eu já estava praguejando em pensamento contra minha carta cartográfica e sua relação com o território concreto, quando tive a atenção atraída pela presença de um senhor que facilmente pode ser classificado como excêntrico. Aprecio personalidades excêntricas, independente da nacionalidade. Acho intrigante e recreativo. Portanto, precisei disfarçar meu interesse naquele homem de figurino garboso, com lenço no pescoço e chapéu coco, passeando plácido e distraidamente em um cemitério, numa terça-feira um pouco antes das 10 da manhã, a dar baforadas em um cachimbo curvo e bojudo sob o caprichado bigode. Ele passou por mim pelo caminho paralelo da fileira de túmulos e seguiu no que parecia ser seu ritual matutino. A Mari vinha ao meu encontro e seu semblante revelava o insucesso. Voltamos a consultar o mapa com resmungos de impaciência e estávamos de cabeça baixa quando ouvimos uma voz se dirigir a nós. Eu já disse que não falo francês, mas pelo tom e contexto pude identificar o sentido e respondi: Apollinaire. Oh, Apollinaire? O senhor de instantes atrás repetiu, demonstrando familiaridade com o finado, e apontou o caminho, dando breves orientações que a Mari entendeu de pronto. Olhamos para a direção indicada e quando nos voltamos para agradecer, ele já havia desaparecido. Mas isso não representava nenhum grande mistério, pois além dos franceses não serem muito cerimoniosos, há diversos mausoléus junto a lápides altas e árvores por toda parte que impedem uma visualização ampla. O mais importante era que havíamos chegado ao imponente bloco de pedra bruta, grande e alongado, cravado verticalmente no solo, que levava o nome do vultoso Guilherme Apollinaire de Kostrovitsky, e que fora concebido por ninguém menos do que Pablo Picasso. Já no fim da tarde, ao retornarmos ao nosso quarto alugado em um apartamento simples no 11º arrondissement, subitamente me bateu uma vontade de saber mais da vida do autor que me impressionara com os seus alcoóis e contos breves. Peguei o tablet e digitei a palavra-chave para a busca. Daí também me dei conta de que nunca tinha visto uma foto do artista. Desconhecia sua fisionomia. E assim que a tela carregou com o resultado da minha pesquisa, cliquei com espanto sobre a imagem que se ampliou e fui tomado de assombro ao constatar que quem havia me indicado o caminho para o túmulo de Apollinaire foi o próprio Apollinaire.
Conto esta história e revivo os arrepios. Entendo naturalmente se não acreditarem, pois eu mesmo me questiono da possibilidade do evento quando chamo pela razão. Porém, eu não estaria aqui expondo minha sanidade e dando motivos para insultos como embusteiro e fanfarrão contra a minha pessoa se estivesse faltando com a verdade. A meu favor, pesa o testemunho da minha mulher, uma pessoa que goza boa fama de equilíbrio e sensatez. Portanto, minha conclusão é que até mesmo um materialista histórico dialético, convicto e praticante, está sujeito a vivenciar uma experiência surrealista. Swift é surrealista na maldade. Sade é surrealista no sadismo. Chateaubriand é surrealista no exotismo. Constant é surrealista em política. Hugo é surrealista quando não é estúpido. Debord Valmore é surrealista no amor. Bertrand é surrealista no passado. Rab é surrealista na morte. Poe é surrealista na aventura. Baudelaire é surrealista na moral. Rimbaud é surrealista na prática da vida e em qualquer parte. Mallarmé é surrealista na confidência. Jarry é surrealista no absinto. Nouveau é surrealista no beijo. Saint-Paul é surrealista no símbolo. Fargue é surrealista na atmosfera. Vaquet é surrealista em mim. Reverdy é surrealista em sua casa. Saint-Jean-Perse é surrealista à distância. Roussel é surrealista na anedota, etc. Não mais as doces metamorfoses de uma menina de seda, sonâmbula agora no beiral de névoa, seu despertar de mão respirando, de flor que se abre ao vento. Querida imaginação, aquilo que mais amo em ti é o fato de não perdoares. A palavra liberdade é a única que ainda me exalta. Considero-a apta a sustentar indefinidamente o velho fanatismo humano. Ela responde, sem dúvida alguma, à minha única aspiração legítima. No meio de todas as desgraças que herdamos, cumpre reconhecer que nos foi deixada a maior liberdade de espírito. Cabe-nos a nós não fazer mau uso dela. Reduzir a imaginação à condição de escrava, ainda quando disso dependesse o que é grosseiramente chamado de felicidade, seria atraiçoar o supremo imperativo de justiça que se encontra no íntimo de cada um. Somente a imaginação é capaz de mostrar-me aquilo que pode ser. E isto só já é razão bastante para que se levante um pouco a terrível interdição. E é também razão bastante para que eu me abandone a ela sem medo de enganar-me, como se fosse possível enganarmos-nos ainda mais. Em que ponto começa ela a ser nociva e deixa de existir a segurança de espírito? Para o espírito, a possibilidade de errar não decorrerá antes da contingência do bem? Resta a loucura que se trancafia, como já houve quem dissesse tão acertadamente. Esta ou a outra. Ao meu lado, 2 cavalos grandes atrelados juntos. Eu estava impacientemente esperando que eles saltassem sobre a cerca. Depois de muitas hesitações, eles saltaram e galoparam em costa abaixo. De repente, um cavalinho branco se separou deles. Os 2 cavalões sumiram, e não sobrou nada na trilha além do potrinho, que rolou pela encosta até lá embaixo, onde permaneceu deitado, de costas, morrendo. Esse potrinho branco era eu mesma. Ali estava, sozinha e nua, com meu lençol e o lençol unido ao meu corpo em uma dança.
Ali, no Salão do Sol, senti que estava manipulando o firmamento. Descobrira o que era essencial para solucionar o problema do eu em relação ao Sol. Acreditava estar sendo submetida a torturas purificadoras para que pudesse alcançar o conhecimento absoluto, e a partir desse ponto eu poderia morar lá embaixo. Mais tarde, com plena lucidez, eu iria lá embaixo, como a terceira pessoa da Trindade. Eu sentia que pela ação do Sol eu era um andrógeno, a Lua, o Espírito Santo, uma cigana, uma acrobata, Leonora Carrington, e uma mulher. Eu sabia que Cristo estava morto e acabado para mim, e que eu precisava assumir seu lugar, porque a Trindade, subtraída de uma mulher e de um conhecimento microscópico, havia se tornado seca e incompleta. 3 dias, talvez, depois da minha segunda injeção de cardiazol, devolveram-me os objetos que haviam sido confiscados quando dei entrada no sanatório, e mais alguns outros. Eu me dei conta de que com a ajuda desses objetos eu precisaria começar a trabalhar combinando sistemas solares para regular a conduta do mundo. Meu espeninho serviria para triunfar sobre o todo. Quanto ao meu batom Tangi, só tenho uma vaga lembrança de seu significado. Provavelmente era o encontro com a cor e a fala, a pintura, a literatura, a arte. Feliz com minha descoberta, passei a agrupar esses objetos, dispondo-os em volta uns dos outros. Eles vagavam juntos no caminho celestial, ajustando-se uns aos outros e formando um ritmo complexo. Dei uma vida alquímica aos objetos de acordo com sua posição e seus conteúdos. Meu creme facial Noite, no pote de tampa preta, continha um limão, que era um antídoto ao ataque induzido pelo cardiazol. Essa foi a expiação do meu exílio do resto do mundo. Isso foi o sinal da minha fuga de Covadonga, que para mim era o Egito, e da minha volta lá embaixo, Jerusalém, aonde eu estava destinada a levar o conhecimento. Eu havia passado tempo demais lidando com a solidão do meu próprio conhecimento. Comecei colocando o disco no chão ao lado da coluna e posicionando em cima do disco os 2 pedaços de madeira, masculino e feminino. Depois despejei todo o pó de ouro em cima deles, cobrindo assim um mundo de riquezas. Em seguida coloquei as placas de vidro dentro dos tanques, e a medalha de Jesus Cristo e a caixa de franco no meu bolso. Abri todas as janelas, como eu teria aberto as da consciência, exceto uma, a de cor de malva, a da lua, uma vez que meu ciclo lunar, meu período menstrual, havia se interrompido. Depois de concluída a obra, desci a escada e voltei ao Egito. Que o meu corpo se entregue com toda a sua carga de animal. Durante séculos, trazem os navegantes da Melanésia aves empalhadas de espantosa beleza, mas sem pés. Chamam-nas aves do paraíso e não é difícil acreditar tenham escapado do Éden no instante em que o portão se abre para a expulsão dos pecadores. Parecem vir do mundo privilegiado em que de prata, e não fulvo, é o pelo dos leões, em que os peixes voam quando querem e onde a lua todas as noites surge acompanhada por um deslumbrante cortejo de pavões que se casalam em voo. Em voo, afirmam os navegadores, cruzam-se e incubam os ovos as aves empalhadas que trazem da Oceania. Na realidade, os selvagens que as vendem cortam-lhe os pés. Que eu não arranque os pés a essa hora de cambiante e lúcida plumagem, nela mergulhar com toda a minha carga de animal. Os melanésios, recusando admitir aquele pássaro como um ser terreno, aviltado pelas exalações do mesmo barro sujo em que vivem com os seus obscuros sonhos irrealizáveis e onde quase tudo apodrece, decepam-lhe os pés. Com o estratagema, as aves mortas são reenviadas às alturas, onde mutiladas permanecem, graças à cúmplice imaginação dos homens.
que eu não arranque os pés a essa hora. Rolamos no tapete, batemos os flancos na mesa do centro, tombam a mesa e o bule de prata não polido. Mais uma vez, desço a mão pelo ventre de Abel. Sopeso em minha palma o obelisco, o marco, o centro do seu corpo. Encosto-o no meu rosto, roço-o com os cabelos soltos, beijo-o de leve e ouço-o. Mariposas voam dentro dele, muitas, zumbem as asas inúmeras, tentam sair, cabeceiam nas paredes, tontas. Desde quando, com sua energia e suas mariposas, dirige-se para mim? Orgulho-me vendo-o erguido, rijo, em toda a sua altura, de que em mim acenda a sua flama, de que nasce em mim seu engrandecimento, no meu corpo, nas promessas do meu corpo. A testa ainda no chão, começo a balbuciar. Meu pai e minha mãe acreditam que eu esteja possessa do demônio. Falo aos solavancos, sem pensar, sem nexo, minhas palavras são pus. Minha boca um abscesso aberto, falo sem parar, às vezes murmurando, aos brados em seguida, e assim como antes, muitas palavras se formulam em mim sem que eu as pronuncie. Falo agora de coisas que estão fora do meu entendimento. O surrealismo, tal como o concebo, proclama o bastante nosso desconformismo absoluto, para que sequer se o possa citar no processo ao mundo real como testemunha de defesa. Pelo contrário, ele só serviria para justificar o estado de completa distração que temos a esperança de alcançar aqui embaixo. A distração da mulher em Kant, a distração das uvas em Pasteur, a distração dos veículos em Curie, são, a este respeito, profundamente sintomáticas. Só de um modo muito relativo, este mundo está feito à medida do pensamento, e as incidências desse gênero constituem tão somente os episódios sobressalientes de uma guerra de independência na qual me orgulho de participar. O surrealismo é o raio invisível que nos permitirá um dia triunfar ante nossos adversários. Não tremas, monstrengo. Este verão as rosas são azuis, a madeira é vidro, a terra envolta em seu verdor me impressiona tão pouco quanto uma assombração. Viver e deixar de viver são soluções imaginárias. A existência está em outra parte. Na hora da morte, ora pro nobis. Há aqueles que na hora do aperto ou do soco, da bala da arma, da munição dos correios, se apegam a santos. Há aqueles que recorrem a terços, e a Maria, e outros deuses. Há aqueles que na perda das liberdades civis, na perda das individualidades civis, recorrem às esquerdas. Recorro aos Marighellás, aos Prestes, aos Pivas, aos Mautners, aos Wallis. Eu, na hora do aperto ou do soco, apelo aos delirantes, aos radicais, épicos e de raicais. Na hora do sangue transbordante, escorrido dos automóveis populares, escorrido das lombas, das escadas, eu recorro às vozes paranoicas, às vozes alcoólicas, às vozes raivosas amorosas, e nas ruas vazias e mortas das cidades enfio uma navalha, miolo dos meus olhos. Eu, na hora do aperto ou do soco, vocifero, não ofereço a outra face. Por um minuto de vida breve, única de olhos abertos, por um minuto de ver no cérebro flores pequenas, dançando como palavras na boca de um mudo.
o pitecântropo, as cidades gregas, as doces cobaias, requentadas e comidas nas favelas, o divã da histeria relembrando sonhos tribais, fuxico dos chefes, sandálias desafiveladas na casa das máquinas, o prédio de Maria Mole, onde roncam cascavéis humanas. Minha mão é Deus, passo decisivo por el trânsito del mono al hombre, miniatura da linguagem ruborizada, Macunaíma Pop. Aventais de luxo balançam nos varais de cobra norato. Panes angélicos. Você sabia que Simão o Caolho vem para jantar? Por que não o bispo de Berlim? A cicuta é grátis, o corvo nada entende de política, o jaburu come picadinho e tira a bengala do ar. Igapós sonham com a coalhada. A menina ficou atrapalhada na casa das máquinas. Tenebroso e Pitman do caos. Engels de turbante e sua dialética de la naturaleza que pólen leu chapado nas montanhas da Atibaia, cantando um agente da cia de chuteiras. Cidades de metal precário, um kimono para o príncipe das trevas, dos ovos saltaram duas anãs obscenas, que acenaram lenços alaranjados e partiram para sempre em direção à curva de nível. Deus é que bandeiro. Li o Manifesto Surrealista. Li o que é surrealismo. Só acho que nada disso seja surrealista, embora manifesto seja. Sou surrealista. Por isso não vejo surrealismo no manifesto. Li o Manifesto Comunista. Li o que é comunismo. Só acho que nada disso seja comunismo. Sou comunista, por isso não vejo comunismo no manifesto. Sou comunista, não consumista. Sou comunista, sou comunista, sou comunista. Li o Manifesto Dadaísta, o Manifesto Futurista, o Manifesto Cubista. Li, sobretudo, o Manifesto Antropófago. Sou canibalista. Por isso, cuidado, rapaz. Há perigo na esquina. Dizem que começou com uma pedra nos rins, depois outra na vesícula. As pedras cresceram, marrons e graves. Avançaram costela acima e romperam as costas. São asas, disseram os místicos, e caíram em êxtase diante da santa com asas de pedra e sangue. É um afloramento rochoso, disseram os geólogos, e começaram a estudar a composição interna da mulher, junto com nefrologistas. Luzia, por sua vez, carrega o peso das asas desajeitadas, asas desanjadas, como prefere dizer, e segue pelas ruas de Acupe, compacta, volumosa, sem voo e sem afloramento. Quando haverá lógicos e filósofos dormidores? Por que não outorgarei ao sonho o que recuso às vezes à realidade? É dizer, esse valor de certeza em si mesma, que na primeira oportunidade não está exposta ao meu repúdio? Por que não hei de esperar do indício do sonho mais do que o que espero de um grau de consciência cada dia mais elevado? Não poderia aplicar-se também ao sonho a solução dos problemas fundamentais da vida? Tratar-se-ia de idênticos problemas em um e outro caso? Já estariam explicados estes problemas no sonho? Está o sonho menos sobrecarregado de sanções que todo o restante? Eu vou envelhecendo, e mais que esta realidade a que me creio constrangido, quiçá seja o sonho, a indiferença em que o tenho, o que me faz envelhecer. Quem me assegura que o ângulo baixo, o qual apresenta essa ideia que te comove, ou que te entusiasma nos olhos desta mulher, não seja precisamente o que te une a teu sonho, o que te encadeia a dados perdidos por tua culpa? E se não fosse assim, de que coisas serias capaz? Quisera entregar-lhe a chave desse corredor. Se conta de Saint-Paul que todos os dias, no momento de ir dormir, fazia colocar na porta de sua residência de Camaret um letreiro no qual se lia: "O poeta trabalha". Era um voo sem
prum, de malogrado fôlego. A asa carecia de força e fúria para vencer a brandura do vento, alçar o azul. A queda foi a tecelã do fim das horas, tecidas no vão do chão partido. Veio um silêncio feito de abismo. Pobre criatura, tinha um corpo de pássaro, a cabeça de homem, mas não tinha braços. Tecia pena a pena uma asa, mas com uma asa só não se tece o voo, apenas o desequilíbrio. Pobre homem, pobre criatura, só queria subir ao cume para ver o mar. Estes ossos brilhando na noite, estas palavras como pedras preciosas, na garganta viva de um pássaro petrificado, este verde muito amado, este lilás cálido, este coração sol misterioso. Nasci de um pai sifilítico, tabético, ficou cego, já o era ao me conceber. E quando eu tinha uns 2 ou 3 anos, a mesma doença o tornou paralítico. Em menino, adorava aquele pai. Ora, a paralisia e a cegueira tinham, entre outras, estas consequências. Ele não podia, como nós, urinar no banheiro. Urinava em sua poltrona. Tinha um recipiente para esse fim. Mijava na minha frente, debaixo de um cobertor que ele, sendo cego, não conseguia arrumar. O mais constrangedor, aliás, era o modo como me olhava. Não vendo nada, a sua pupila na noite perdia-se no alto, sob a pálpebra. Esse movimento acontecia geralmente no momento de urinar. Ele tinha uns olhos grandes, muito abertos, num rosto magro, em forma de bico de águia. Normalmente, quando urinava, seus olhos ficavam quase brancos. Ganhavam então uma expressão fugidia. Tinham por único objeto um mundo que só ele podia ver e cuja visão provocava um riso ausente. Assim, é a imagem desses olhos brancos que eu associo à dos ovos. Quando, no decorrer da narrativa, falo do olho ou dos ovos, a urina geralmente aparece. Eu me lembro dessa cena apenas. Um homem descreve seu sonho. No sonho, ele está no mesmo lugar em que está agora. O amigo para quem ele conta não está em sua frente no sonho, mas perto da saída. Atrás da parede, ainda no sonho, há um homem cujo rosto, só de mencionar, faz o homem gelar. O amigo então diz algo do tipo: vamos encarar esse homem atrás da parede. Ele se levanta, vai até a saída. Esse é o momento em que o homem reconhece a cena do sonho. Ele olha seu amigo pelo ombro, perto da saída, e sabe: é esse o momento. No final, mesmo na vigília, há um homem atrás da parede e seu rosto é absurdo. O homem que conta o sonho desmaia.